E como Laís mencionou, estamos iniciando o mês em que damos ênfase à família. E talvez alguém possa até dizer assim, mas pastor, eu moro sozinho, eu não convivo em família, eu vou ficar sem mensagem ao longo de todo o mês? Não, de forma nenhuma, porque os relacionamentos familiares são modelo também para todos os demais relacionamentos que temos. E é claro, tudo tendo como modelo primeiro o amor de Deus por nós. E tudo aquilo então aplica-se aos nossos relacionamentos e talvez a saúde em relação a algum relacionamento que já passou, mas que deixou suas marcas e que precisa de cura, de restauração. Estaremos meditando ao longo desse mês a respeito da família, meu maior patrimônio. Família, meu maior tesouro. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13, verso 52. Estaremos lendo apenas um versículo. Mateus capítulo 13, verso 52. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento da leitura. Mateus 13, 52, assim lemos. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos por podermos estar diante de Ti em oração em cada momento, ajoelharmos-nos diante de Ti, reconhecendo a Tua soberania, o Teu senhorio das nossas vidas, colocarmos diante de Ti as nossas famílias e pedimos, Pai, que nesta hora o Teu Espírito esteja falando a cada um de nós conforme o Teu querer e que possamos estar agindo para a construção contínua de relacionamentos familiares que seguem a Tua direção, a Tua orientação. É a oração que fazemos nesta hora. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E falando a respeito de oração e de família, nós estamos dentro da campanha dos 30 dias de oração pela família. Nas redes sociais da igreja nós temos divulgado os devocionais diários e a meditação nesses devocionais. Trará com certeza enriquecimento, suprimento para aquilo que é a necessidade nossa em família. O texto que nós lemos tem o Senhor Jesus falando a respeito do reino dos céus. O contexto aqui, ele está ensinando a respeito do reino dos céus. E nós já temos cantado aqui, tanto o coro como também na congregação, já cantamos a respeito daquele dia, de quando o Senhor voltar para nos levar consigo e estarmos com Ele por toda a eternidade, da nova Jerusalém que haveremos de conhecer, onde estaremos morando com Deus, como diz o livro de Apocalipse, e Ele estará tabernaculando com eles, ou seja, terá a mesma habitação, estaremos morando juntos, vivendo juntos. Mas o reino dos céus não começa quando esse dia chegar. O reino dos céus começa quando nós conhecemos a Jesus como Salvador e Senhor e o recebemos como Senhor na nossa vida. O texto diz:
todo escriba instruído acerca do reino dos céus. O escriba era aquele que, num tempo em que nem todo mundo sabia escrever, ele era responsável pela escrita, pela leitura, e, consequentemente, era ele que fazia a cópia dos ensinos do Antigo Testamento, a lei, aquilo que era necessário que o povo vivenciasse. E então o escriba se tornava um mestre da lei. Ele tinha contato direto com ela, na escrita, na cópia, no entendimento, e transmitia isso. Então, o Senhor Jesus apresenta aqui que todo escriba, instruído a respeito do reino dos céus, e então agora ele faz uma distinção entre aqueles que conhecem o que é a realidade do reino dos céus. A nação judaica aguardava por um reino terrestre, aguardava por um Messias que pudesse restaurar a nação em termos políticos. A nação estava subjugada pelo domínio romano, e a nação aguardava então que viesse aquele que haveria de restaurar o reino a Israel. Voltar àquela situação do tempo do rei Davi, quando a nação teve sua maior prosperidade, e a expectativa era essa. Mas agora o Senhor Jesus diz que ele se refere ao escriba que está instruído verdadeiramente no que significa o reino dos céus, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. À medida que nós nos colocamos nas mãos do Senhor Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, recebendo-o como Salvador e Senhor. Já temos cantado aqui também o sacrifício de Jesus na cruz, levando sobre si o nosso pecado, e é nesse reconhecimento de que Ele já fez tudo, de que a salvação já foi operada por Jesus, cabe a nós apenas recebê-la. E recebê-la significa receber a Jesus como Senhor na nossa vida. Que Ele passa a reinar na nossa vida. O escriba instruído no reino dos céus é aquele que entende que o reino dos céus está sendo concretizado a cada dia no nosso viver. À medida que atentamos para aquilo que são as orientações de Deus através da sua palavra para o nosso viver, aplicando essas orientações no dia a dia. Fazendo isso não para merecer de Deus alguma coisa, mas por entender que a vontade dEle na nossa vida é o melhor. E isso é uma questão de fé, é uma questão de confiar que o jeito de Deus é melhor do que o meu jeito. O pecado está quando nós queremos fazer com que a nossa maneira tenha prioridade em detrimento da orientação de Deus na sua palavra. Porque nessa hora a gente está dizendo assim, eu prefiro o meu jeito é melhor do que o jeito de Deus. E isso não é verdade. O jeito de Deus é sempre melhor do que o nosso. Quando Ele se contrapõe, podemos estar tranquilos que o jeito dEle, a maneira como Ele orienta é a melhor. O reino dos céus, então, ele se estabelece, mesmo dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos. E aí o texto diz que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A palavra tesouro aqui pode significar tesouro ou depósito. A gente pode pensar num pai de família que vai e abre a despensa e supre a casa daquilo de que a despensa está cheia. E então, ele retira dali para dar o direcionamento que realmente é o sentido principal.
ele busca o melhor para a sua família. Aquela despensa está suprida porque ele está colocando sempre ali o necessário abastecimento. Ele está fazendo esse abastecimento constantemente. Ele tem sempre o que tirar dali. Ele está se referindo aqui àquele escriba que ensina a respeito do reino dos céus. E então, todos nós temos a responsabilidade de ensinar, então todos nós precisamos estar abastecidos também. Na primeira aplicação desse texto, ele dirige-se neste sentido de podermos estar aprendendo de Deus e tendo também o que ensinar. Refere-se ao escriba, mas o Senhor Jesus foi que disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todos nós temos na nossa missão entregue por Jesus Cristo o ensino. Estaremos ensinando em todos os momentos, mesmo que seja sem palavras, até mesmo sem palavras. Naquilo que nós fazemos, estamos ensinando como aplicar as verdades da palavra de Deus na nossa vida, na nossa experiência. E com isso estaremos ensinando. Lembro daquela história contada por uma pessoa, membro da nossa igreja, a respeito do netinho. Ela ia dirigindo seu carro e de repente tinha um carro na frente andando devagar, e o netinho disse, então nessa hora: sai da frente, cacaúga. E ela, ao ouvir aquilo, ela notou que isso é o que ela dizia. E o netinho estava apenas repetindo aquilo que estava tendo como exemplo. Claro, uma frase simples, sem muita conotação negativa, apesar de estar chamando aquela pessoa de tartaruga. Mas o que ela notou é que aquilo que a gente faz estará sendo refletido, estará sendo espelhado. E então, parte da nossa responsabilidade no ensino está na maneira como nós agimos. O sentido imediato do que está registrado nesse texto é que todos nós precisamos estar nos alimentando da palavra de Deus, para podermos extrair dessa palavra lições novas e lições antigas. Lições antigas naquilo que alguém talvez já nos ensinou, algo que nós já recebemos de outro, algo que talvez já faça parte do que é tradição dentro da vida cristã e eclesiástica. Mas também o ensino novo na realidade de que a palavra de Deus é viva e eficaz, de que cada leitura nossa faz com que possamos estar crescendo no conhecimento da palavra, no conhecimento de Deus, no conhecimento da vontade de Deus para nós. E então, precisamos estar nos abastecendo com a leitura da palavra, com a oração, buscando aprender dela e podermos extrair dela esse ensino para transmitir para os outros à nossa volta, incluindo a nossa família. Mas gostaria de trazer também um outro sentido desse registro, desse texto, uma outra aplicação do que aqui está registrado. É a aplicação de que aquele pai extrai do seu depósito, da sua despensa, algo para direcionar a sua família, para o suprimento da sua família. Quando nós pensamos em que ele vai tirar da despensa, isso quer dizer que estará havendo ali talvez um gasto, uma redução de estoque. Mas não é um gasto
aí é onde está o verdadeiro investimento, porque aquilo foi adquirido, foi colocado na despensa para que pudesse ser aplicado no que realmente importa, para que pudesse ser direcionado ao que realmente tem a finalidade, o objetivo final. Ele transfere então do seu depósito para a sua família, sendo a família o alvo principal e não o depósito. Quero com isso destacar a necessidade de estarmos investindo na nossa família. Muitas vezes a gente é levado a pensar que a vida segue como que automaticamente. A gente um dia casou e a partir daí a vida vai seguir no piloto automático. Ou talvez a gente teve filho e é só tocar a vida para frente e que as coisas vão acontecendo automaticamente. Mas de fato é preciso que haja intencionalidade. Mesmo no relacionamento conjugal, você casa, mas continua no namoro. Você casa, mas continua investindo naquele relacionamento. E isso se aplica a todos os nossos relacionamentos, porque precisamos estar investindo neles. Caso contrário, vai acontecer como aquela figura que já temos utilizado de uma cesta de frutas em casa. Você tem aquela cesta de frutas, se você não tiver colocando frutas ali, se você simplesmente vai àquela cesta para retirar frutas, a cesta vai estar vazia. E nos relacionamentos precisamos estar investindo. A família é o nosso tesouro principal. E então, o que significa esse investimento na família? Cônjuge, filhos, mas sem esquecer também a nossa família de origem, com quem temos responsabilidades, aquilo que, mesmo lá no Decálogo, nós temos o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O cuidado que devemos prestar para com aqueles que prestaram esse cuidado para conosco. E então, em todos os aspectos da palavra família, podermos estar investindo. Investindo partindo daquele que é a fonte do amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. A palavra de Deus nos apresenta mesmo relacionamentos familiares como um exemplo, algo que nos retrata um pouco do amor de Deus. Ao ponto de que o apóstolo Paulo diz aos maridos: maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O princípio do relacionamento de amor está permeado desta entrega, de podermos nos doar pelo outro, de podermos agir para o bem do outro. Provérbios capítulo 31 vai falar sobre a mulher virtuosa e vai dizer: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. É o fazer pelo outro. E então o amor é demonstrado na maneira como entregamos o carinho. E vale a pena destacar que nós estamos numa sociedade que tem virado isso pelo avesso. A cada dia nós temos exemplo de violência dentro de casa, de algo que deveria ser aquele ninho de aconchego e segurança, e que se transforma em algo que filhos terminam fugindo de casa, ou a violência cresce até haver situações mesmo de morte, como vemos nos telejornais todos os dias. Mas a demonstração do amor deve ser exatamente ao contrário. A demonstração do amor deve ser este aconchego, esse suporte, esse incentivo.
E isso mesmo com os nossos lábios, com a maneira como nos dirigimos aos membros da nossa família. E como precisamos de palavras de incentivo. Porque o mundo à nossa volta está com palavras de agressividade. A criança vai para a escola e o amiguinho da escola não diz: poxa, como você está elegante. O amiguinho da escola diz: como tu é feio, né? O amiguinho da escola vai dizer: como tu é burro, né? E as palavras, a gente termina acreditando nelas. Infelizmente, a gente termina acreditando nelas. Quando o que nós sabemos é que nós fomos criados à imagem de Deus. Foi Deus que nos fez. E eu repito sempre aquela musiquinha que é ensinada para as crianças, né? Que diz: se eu fosse um jacaré, agradeceria pelo meu belo sorriso. Se eu fosse um elefante, agradeceria pela tromba grande. Se eu fosse um macaquinho, agradeceria pelo meu rabinho. Nada disso sou, mas grato estou. Deus fez como eu sou. Sou filho de Deus, isso é bom demais. Obrigado, Pai, isso me satisfaz. Sabemos que da maneira como somos feitos porque Deus assim o quis e Ele tem o melhor para nós da maneira como Ele nos fez. Podemos não ser parecidos com alguém a quem admiramos, mas a maneira como Ele nos fez é o suficiente para que tenhamos uma vida plenamente realizada. E então precisamos, dentro dos nossos lares, estar investindo em afirmações de amor, afirmações daquilo que cada um tem como potencial e que possamos estar contribuindo para esse desenvolvimento. Mencionei que criança da escola vai e chama o outro de burro, e às vezes isso acontece dentro de casa. E aquela criança começa a acreditar naquela frase, principalmente se foram os pais que disseram, e na hora de aprender algo que é um pouco mais complicado, ele cria uma barreira dizendo: eu não vou aprender nunca isso, porque alguém me disse que eu sou burro, que eu não sou inteligente, que eu sou limitado, e isso nunca vai entrar na minha cabeça. E realmente, dessa maneira, fica mais difícil disso acontecer. É preciso que esse clima de violência que nós temos na sociedade seja revertido, e seja revertido baseado no amor de Deus, no amor que constrói, no amor que edifica, no amor que busca o que está pela frente. O apóstolo Paulo vai dizer: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, sigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, naquele momento que teve diante de si uma mulher apanhada em flagrante adultério, a multidão à sua volta pedindo que haja ali condenação, mas Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aos poucos aquelas pessoas vão se retirando, e no final Jesus pergunta àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus diz: também eu não te condeno, mas vai e não peques mais. O que ficou para trás, ficou para trás. O que importa diante de Deus é aquilo que está à nossa frente. E então precisamos estar nos incentivando mutuamente ao que temos à nossa frente. E em família, isso é algo que precisamos, principalmente nos nossos dias, na maneira como o mundo tem vivido, precisamos de uma forma extraordinária. E então, ao invés de violência, carinho, cuidado, aceitação, incentivo, clareza
para que haja o pleno entendimento do amor que temos uns pelos outros, de podermos declarar isso em palavra, de podermos dizer eu te amo, e ter nas nossas atitudes a confirmação daquilo que falamos. Para isso é necessário também tempo de convivência. Vivemos numa sociedade que está cada vez mais ocupada, a agenda cada vez mais repleta. A pessoa antigamente fazia um curso, uma graduação, e vivia daquela graduação o resto da vida. Hoje, ela faz 3 graduações, algumas pós, MBAs, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e isso requer tempo. E de repente, também os recursos que a pessoa tem, de todo o preparo, não é tão expressivo, e ela tem 2 empregos, 3 empregos. Mas é preciso saber que o maior investimento que ela pode fazer na sua carreira é poder ter como diploma filhos, família, que reconhece o seu amor por eles. Não simplesmente no sustento material, mas na atenção, no tempo juntos, na conversa, de poder conhecerem um ao outro de forma mais intensa, pelo nível de conversação existente. E para isso é preciso que a gente saiba equacionar a nossa agenda. E de repente poder reservar mesmo um tempo, para que não aconteça aquele quadro da criança que procurou saber quanto custava 1 hora de trabalho do pai e juntou esse dinheiro para conseguir ter 1 hora de atenção do seu pai. Juntar o dinheiro para pagar ao pai por 1 hora de atenção. Mas esse tempo investido na convivência frequente, no diálogo, no lazer, compartilhar o lazer juntos. Porque o sustento que nós colocamos dentro de casa, como muitas vezes a gente se refere, significa o suprimento das necessidades. Necessidades não apenas físicas, mas emocionais. E também as necessidades espirituais. Porque se nós mencionarmos o ensino no início, tudo isso que estaremos fazendo fará parte desse ensino. E se esse ensino é positivo, estará resultando em crescimento das vidas que estão à nossa volta. Mas ele pode ser negativo também. E aí a gente lembra da história daquele homem que foi deixar o seu pai num abrigo para idosos, e sendo que ele escolheu o mais barato, não importava como fosse, né? O que fosse o de menor custo. Mas sabia que a situação lá não era boa e planejou-se para deixar seu pai, e antes que o pai pudesse tomar pé direito da situação, ele já sair, né, e não se importar com o resultado. E quando ele deixa o pai e vai saindo, aí o pai diz para ele: meu filho, eu queria lhe agradecer por você me trazer para cá. E aí o filho estranhou aquela expressão de gratidão, e aí disse: por que o senhor está dizendo isso, meu pai? E ele disse: porque o lugar onde eu deixei o meu pai era muito pior. Ou seja, a maneira como ele tratou o pai dele foi a lição, o modelo, o exemplo, o ensino que ele passou para o filho, e que então depois colheu daquilo que semeou. Nós estamos ensinando também em tudo que fazemos, e precisamos estar atentos não apenas para as necessidades físicas, as necessidades emocionais, mas também as necessidades espirituais. Voltarmos ao começo daquele primeiro entendimento do escriba instruído a respeito do reino dos céus. E então, como pais, como família, e muitas vezes é o filho quem traz a lição de Deus para os pais,
E o que importa é que possamos estar investindo também no suprimento das necessidades espirituais. De que os filhos possam entender a importância que esse reino dos céus tem para nós. E que eles possam então refletir esse mesmo interesse. Que aquilo que nós fazemos em adoração a Deus possa servir de ensino, de modelo, de exemplo, para que os filhos também tenham o mesmo interesse. Muitas vezes nós criticamos mais do que nos alegramos com aquilo em que estamos envolvidos na igreja. E depois a gente pode achar ruim porque o filho não quer ir para a igreja. Ele está vendo o lado negativo. Defeitos nós vamos encontrar em todos os lugares, mas a igreja somos nós. Nós é que fazemos tudo o que acontece na igreja. E então, apesar de haver falhas, de haver defeitos, vamos participar das soluções. Vamos participar do que pode ser feito para um maior resultado para o reino dos céus. De que maneira temos então investido na vida em família? Família é o nosso maior tesouro, é o nosso maior patrimônio. De repente a gente se prepara a vida toda para uma profissão bem remunerada, para que construa um grande patrimônio e de repente isso tornou-se prioridade na nossa vida. E depois a gente vem a descobrir que a gente está perdendo os filhos, o relacionamento conjugal, quando esse é o tesouro maior. O tesouro maior é podermos estar no transcurso da vida, podendo ser bem-sucedidos na missão primeira que nos é entregue. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, com a responsabilidade da administração daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E a família como essa primeira responsabilidade, esse maior tesouro, que vai fazer com que cheguemos ao final da vida, olhando para trás. E pode ser que não tenhamos adquirido muitas coisas, pode ser que não tenhamos prosseguido tanto na vida acadêmica como se gostaria, mas o principal, de olharmos para trás e vermos uma família que foi edificada de acordo com a orientação da palavra de Deus, conhecendo do amor de Deus, vivenciando esse amor. Cada dia é dia de darmos mais um passo nessa direção. É dia de aproximarmos-nos um pouco mais dos nossos familiares. É dia de podermos investir mais nesse relacionamento. Que Deus nos oriente para que nesse tesouro possamos estar investindo o melhor da nossa vida. Que alguma atitude que possa já ter sido tomada, talvez uma atitude mais negativa, talvez até de violência verbal ou física, que possa ser reparada. Que possa ser reparada com a mudança de atitude, possa ser reparada com aquela expressão que nunca esqueci do pastor Jaime Kemp, ouvi 40 anos atrás, mais ou menos, quando ele dizia que há 3 expressões primordiais no relacionamento familiar. Eu errei, me perdoe, eu te amo. Eu errei, me perdoe, eu te amo. E que a construção possa estar sendo feita a cada dia. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém. Amém.